Você já parou para pensar que talvez a maior força deste mundo não esteja nas montanhas mais altas, nem nos oceanos mais profundos, mas sim, dentro de você, sim, dentro do seu coração, dentro da sua vida, existe uma energia ilimitada, capaz de transformar o impossível em possível, a dor em coragem, a tristeza em alegria e o desespero em esperança. Hoje, quero convidar você para juntos embarcarmos em uma jornada que não acontece fora, mas aqui, dentro da sua própria vida. Uma viagem que começou há incontáveis existências e que neste exato momento clama para despertar. O Buda Shakyamuni, há mais de 2.500 anos, deixou uma mensagem poderosa e eterna. Um ensinamento capaz de tocar e transformar todas as vidas, independentemente do tempo, da cultura ou das circunstâncias. Esse ensinamento está contido no Sutra de Lótus. Shakyamuni declarou: todos os seres vivos possuem, sem exceção, a natureza de Buda. Você, eu, cada pessoa que você conhece, cada um carrega dentro de si essa mesma dignidade, esse mesmo potencial. Mas a pergunta que fica é: se todos temos esse poder, por que tantos ainda vivem presos ao sofrimento, à dúvida e à infelicidade? A resposta está no despertar. Despertar para a verdade. Despertar para a coragem. Despertar para a sua própria grandiosidade. Nichiren Daishonin, o grande reformador do budismo no século XIII, enfrentou perseguições, exílios e tentativas de execução, mas jamais cedeu, porque ele compreendia que dentro da vida humana existe uma energia invencível. Ele afirmou: se você deseja conhecer as causas feitas no passado, observe os efeitos manifestados no presente. Se deseja conhecer os efeitos que surgirão no futuro, observe as causas feitas no presente. Ou seja, tudo o que você vive hoje é resultado de suas ações, pensamentos e palavras do passado. Mas o futuro está sendo construído agora, com cada decisão que você toma. E se eu dissesse a você que não importa o quão difícil esteja a sua situação atual, não importa o peso que você esteja carregando, ou as noites em claro que você tenha enfrentado, existe sim um caminho para transformar isso? Um caminho real, concreto, comprovado ao longo de séculos e acessível a todos. Sim, existe. E esse caminho se chama Nam-myoho Renge Kyo. Muito mais do que palavras. Nam-myoho Renge Kyo é a essência do Sutra de Lótus, a suprema escritura budista, revelada pelo Buda Nichiren Daishonin, o grande mestre humanista do século XIII. Nichiren nos ensinou que ao recitarmos este poderoso mantra, estamos ativando a força vital mais nobre e elevada dentro da nossa própria vida. É como se estivéssemos girando a roda invisível da transformação interior, rompendo as correntes que nos prendem ao medo, à insegurança, ao desânimo, e criando causas novas e grandiosas para um futuro luminoso. E o mais extraordinário é que essa prática não depende de dogmas, rituais elaborados ou cerimônias sagradas. Não se trata de religião no sentido convencional, de submissão a algo externo, mas de uma prática de profunda valorização da vida humana. O budismo de Nichiren Daishonin é uma religião humanista, que reconhece a dignidade intrínseca de cada pessoa, enxergando cada ser humano como possuidor de um potencial ilimitado. É uma religião humanista porque coloca o ser humano como protagonista da sua própria história e acredita que a maior missão de uma vida não é servir a um poder exterior, mas sim tornar-se feliz, vencer o sofrimento e contribuir para a felicidade dos outros. Não se trata de uma crença cega, de aceitar conceitos sem refletir, ou de se entregar a tradições fechadas. É uma prática baseada na experiência concreta. Você recita Nam-myoho Renge Kyo e observa, pouco a pouco, as transformações acontecendo no seu humor,
na sua força interior, nas relações à sua volta e na maneira como encara os desafios. E o mais bonito é que você não precisa pedir permissão a ninguém para fazer isso. Não precisa frequentar um templo distante, não precisa se vestir de determinada forma ou seguir rituais obrigatórios. Você só precisa de uma decisão. Uma decisão de buscar dentro de si essa força invencível. Porque o Sutra de Lótus ensina que a iluminação é possível aqui e agora, na vida comum, em meio às dificuldades do cotidiano. Você, onde quer que esteja, no silêncio do seu quarto, na pausa do trabalho, na solidão ou rodeado de pessoas, pode iniciar essa transformação. Nichiren enfrentou perseguições, exílios e ameaças, e mesmo assim, jamais deixou de recitar. Pelo contrário, foi justamente nestes momentos de dificuldades que ele pôde comprovar com a própria vida a grandiosidade do Sutra de Lótus. Ele compreendia que não existe ambiente desfavorável quando se está decidido a vencer internamente. Portanto, saiba, o budismo é uma religião da ação, da dignidade humana, do valor da vida e da possibilidade de vitória sobre qualquer sofrimento. Não é um sistema de proibições, mas uma ferramenta para que você manifeste a melhor versão de si e ajude a construir uma sociedade mais justa, pacífica e humana. Esse é o verdadeiro espírito do budismo humanista. E esse caminho está agora à sua frente. A decisão é sua. E para te provar isso, eu quero compartilhar agora a história de um homem comum, que transformou a própria dor em sabedoria e deixou um legado eterno para a humanidade. Ele nasceu em 1928, no Japão, em meio à pobreza e às dificuldades. Desde cedo, enfrentou doenças, privações e o terror da guerra. Perdeu amigos, viu sua família adoecer e, aos 19 anos, diagnosticado com tuberculose, estava à beira do desespero. Era um jovem comum, sem perspectivas, em um Japão destruído. Foi então que um amigo o convidou para uma reunião. Disse apenas: "Vai ter uma palestra sobre filosofia. Você deveria ir." Sem saber ao certo porquê, Ikeda aceitou. Chegando lá, encontrou Josei Toda, um homem vigoroso, que falava sobre coragem, sobre dignidade, sobre a importância de nunca se deixar vencer. Toda apresentava a filosofia do Nam-myo Renge Kyo, explicava o Sutra de Lótus e afirmava que cada pessoa possui dentro de si o poder de superar qualquer sofrimento. Ikeda ficou impactado. Naquele momento, ele não entendeu tudo, mas algo profundo aconteceu. Pela primeira vez, ouviu que sua vida tinha valor, que a transformação era possível. Naquela noite, começou a praticar o budismo. Aos poucos, sua saúde começou a melhorar. Sua força interior ressurgiu, e a vida de Ikeda tomou outro rumo. Ele se tornou o discípulo mais fiel de Josei Toda, e após o falecimento do mestre, assumiu a liderança da Soka Gakkai. Mas não parou por aí. Daisaku Ikeda expandiu o budismo humanista para mais de 190 países e territórios. Fundou universidades, centros de cultura, museus, instituições de paz. Se tornou autor de mais de 160 livros e dialogou com líderes mundiais, religiosos e pensadores de todas as áreas, sempre defendendo a dignidade da vida. Deixou um ensinamento profundo: jamais se deixe vencer pela tristeza. Cada lágrima sua é um diamante que lapida sua própria vida. Ele mostrou, com a própria existência, que um único ser humano decidido pode transformar seu destino e impactar positivamente milhões de vidas. E você? O que tem feito com as suas dores? Tem permitido que o desespero defina o rumo dos seus dias? Ou tem buscado, mesmo que em silêncio, acender essa chama interior? Porque a verdade é que ninguém está condenado a viver preso em seus próprios sofrimentos. O Sutra de Lótus nos ensina que, assim como a flor de lótus que nasce na lama,
Os seres humanos podem florescer mesmo nas situações mais adversas. Você pode estar enfrentando uma crise no trabalho, problemas na família, dívidas, solidão, ou mesmo uma batalha contra a própria saúde mental. Mas nada, absolutamente nada, é maior que a força que existe dentro de você. A partir do momento em que você decide despertar e pronunciar o Nam-myoho Renge-kyo, você começa a escrever um novo destino. Não espere pelas condições ideais. O próprio Nichiren, quando tudo parecia perdido, quando tentaram executar-lhe, permaneceu firme, recitando em voz alta diante da morte. E sobreviveu. Esse é o poder da vida que habita você. Então eu quero que nesse instante você feche os olhos por um momento, respire profundamente e imagine uma luz dourada nascendo do seu peito, iluminando tudo ao seu redor. Sinta essa energia, porque ela está aí. Ela sempre esteve. Você só precisa permitir que ela se manifeste. O Sutra de Lótus não é apenas um texto antigo, é um chamado, um convite para que você se levante e se torne protagonista da sua própria história. Daisaku Ikeda disse: o maior presente que podemos oferecer ao mundo é vencer os nossos próprios sofrimentos e viver uma existência digna, corajosa e compassiva. E é isso que eu desejo a você hoje, que a partir deste momento, você recite, acredite, se fortaleça e transforme não apenas sua vida, mas também se torne luz na vida de outros, porque você merece ser feliz. Lembre-se, você não veio a este mundo para sofrer. Você nasceu para manifestar a dignidade de um Buda, e agora está em suas mãos. Recite, acredite e avance. Se essa mensagem tocou você, se sente que precisa ouvir isso mais vezes, se deseja aprofundar seu despertar, inscreva-se no canal agora mesmo, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama e ative o sininho para não perder nenhuma palestra como essa. Juntos, vamos construir um mundo onde todos possam florescer como a mais bela flor de lótus.